Oi, gente! Que Deus foi esse? Bem-vindos de volta ao Read with Anna. Eu ainda não tenho uma vinheta, não tenho um, um começo de vídeo, então vou só dar oi pra vocês. Eu tô aqui com esse cabelo esquisito, sim, eu cortei meu cabelo e aí que ele tá diferenciado. Mas eu vim aqui esse mês pra poder falar. Esse mês não, vim aqui no dia de hoje pra poder falar sobre as minhas leituras de janeiro. Sim, muito atrasado, hoje é dia 15 de fevereiro, mas eu só consegui gravar agora porque vários motivos. Eu tô ensaiando pro carnaval, que tá chegando, então, tipo assim, não tive tempo, então vou falar agora das minhas leituras. Eu li 12 livros em janeiro, muitos audiobooks e alguns livros físicos. Então a gente vai conversar sobre eles. Começando com Babel, da R.F. Kuang, que na verdade eu comecei a ler no ano passado. Mas eu só fui terminar de ler esse ano, então eu tô pondo ele aqui na lista desse ano. Ele é um livro que é uma história arcana, é uma história de fantasia e é muito interessante. Eu fiz uma resenha de story, eu acho que eu até postei ela no TikTok, porque é um livro muito inteligente, mas é um livro muito custoso. A Rebecca Kuang, ela é a autora de A Guerra da Papoula, que é um dos melhores livros de fantasia que eu li, e Babel não fica para trás, de verdade. É um livro de fantasia único, vai se passar em Oxford, século passado. E Babel é uma ficção histórica, então, tipo assim, a gente consegue ver o esforço e o carinho que a autora teve em pesquisar muitas coisas, principalmente porque é um livro que se passa dentro de uma instituição de tradução. Ou seja, a fonte da magia desse universo é baseado em palavras traduzidas. Então eles pegam a palavra, por exemplo, pão em português e traduzem para bread em inglês. Então funciona mais ou menos assim, em várias línguas. E a gente vai acompanhar esse protagonista, que ele é um menino que ele vem de Canton, lá na China, e ele vai entrar em Oxford para poder ser o tradutor de chinês da faculdade, porque o pai dele meio que, tipo, pega ele, traz ele para cá depois que a família dele inteira morre. E lá ele vai começar a entender como que realmente o mundo funciona. Como ele é visto com olhos ruins, por mais que ele esteja numa universidade incrível, ele esteja recebendo pelo trabalho que ele esteja fazendo, ele esteja realmente brilhando e sendo exímio na profissão que ele atua, ele ainda vai ser visto com olhos racistas, e não apenas ele, mas como a colega dele, a Victoire, que ela tem ascendência africana, como o outro amigo dele, que é o Remy, que ele é indiano. Então, tipo assim, são vários olhares racistas em cima deles, por mais que eles estejam ali, tecnicamente, em uma posição de privilégio. E aí, que essa história meio que vai contar uma revolução dentro de Oxford, como que esses personagens e alguns outros são responsáveis por mudar o sistema vigente ali, embora esse sistema atenda eles, por mais que eles se beneficiem, de certa forma, é, por esse sistema, eles ainda assim vão se revoltar ou não, a gente vai descobrir. E é um livro muito incrível, e eu sempre aplaudo a Rebecca Kuang pela coragem dela de fazer o que muita gente não tem coragem, de matar quem tem que matar, de dar porrada em quem tem que dar porrada, em fazer gente traz gente, e o pau quebra, é uma coisa que eu já tinha percebido em A Guerra da Papoula, e aqui estamos vendo isso de novo. E, mais uma vez, obcecada pela escrita dessa mulher. Ela é realmente incrível, ela merece todo o hype que ela tem, porque, nossa senhora, que escrita interessante. É um livro muito extenso, muito custoso. Não é uma leitura fácil, não é uma leitura rápida, assim como A Guerra da Papoula, mas cada momento ali vale a pena. Você acaba se imergindo nesse universo e com esses personagens que têm histórias, passados, profundidades, motivos, medos e etc. É muito interessante, gente, eu juro. É incrível, Babel vale super a pena. Mas é o livro mais 18, ok? Ok. Na sequência, eu ouvi outro audiobook, que é Twice Shy. É um livro de romance, de capa fofinha, assim. Vai acompanhar a Maybelle, que é uma menina que trabalha num subemprego meio tosco, num lugar lá. E aí ela acaba recebendo uma herança da tia dela, uma casa. E ela chega lá na casa toda serelepe, tipo, yay! Vou transformar essa casa, fazer tananã. E ela descobre que tem um outro humano morando lá, que é o Wesley. E, tipo assim, ele também tá no testamento e a condição é que eles têm que, tipo, cuidar daquele lugar juntos. Eles tentam, tipo assim, convencer o outro a vender a parte deles ou a deixar o outro ficar. Eles criam muitas intrigas. E é muito engraçado ver, é um real Grumpy Sunshine, porque a Maybelle, ela é toda tipo, serelepe e flores, e vou pintar a casa de rosa e tudo mais. Ao passo que o Wesley é todo taciturno, é todo, tipo, sério. E aí que é muito interessante ver a dinâmica dos dois morando sobre o mesmo teto e querendo objetivos diferentes com aquela casa que eles receberam.
Enfim, é muito interessante, é uma história de romance, você vai claramente ver que eles vão terminar juntos. Tem uma discussão rasa, mas um pouco bem interessante, assim. É uma discussão que não tem muita profundidade, mas é importante que ela esteja ali sobre fobia social, sobre claustrofobia, sobre ansiedade generalizada que o Wesley sofre. Então é bem legal, assim, de ver, de verdade. Também tem um tema meio catfish, que a gente não vê tanto por aí, mas a curiosidade é que tem outro livro aqui sobre catfish que eu vou falar. Mas eu acho curioso esse tema, fica aí. É um livro bom, eu dei. Pra Babel eu dei 5 estrelas. E pra Twice Shy, eu dei 3,5. Na sequência, eu li O Amor Não Morreu, que é um lançamento da editora Intrínseca, e que livro incrível, eu achei ele muito legal. A gente vai acompanhar a Florence, que é uma ghostwriter, que é tipo uma escritora fantasma, ou seja, um autor paga ela pra escrever o livro, mas o livro sai no nome dessa pessoa que pagou ela, entendeu? Ela não é creditada, ela só escreve o livro no lugar de outra pessoa. E ela, curiosamente, sendo uma ghostwriter, ela também é uma médium. Então, ela consegue ver fantasmas, espíritos, almas penadas, o que você quiser chamar. E, tipo assim, ela, na teoria, deveria ajudar eles a, tipo, passar dessa pra melhor, assim. Mas ela não quer mais viver essa vida. Ela acabou de sair de um relacionamento com um cara péssimo. E aí, ela não tá conseguindo, tipo, escrever o último livro que ela precisa escrever pra essa pessoa que contratou ela. E aí ela vai lá na editora, ver se ela consegue um prazo a mais, e ela descobre que o novo editor-chefe dela é um tchuco, mas ela fala não vai dar certo e tudo mais, e a gota d'água é que o pai dela morre. E o pai dela, tipo assim, é uma das pessoas mais importantes da vida dela, e ela é obrigada a voltar pra cidade natal, de onde ela fugiu, pro enterro do pai dela, e ela vai ter que enfrentar os familiares dela e tudo mais. E assim, acaba que ela tá lá na casa dela, na casa de infância dela, bate alguém na porta, ela abre, é o editor-chefe morto. Fantasminha ali na frente dela. E aí que você fica assim, como que essas duas pessoas, uma viva e uma morta, vão viver um romance? Essa premissa principal me lembra muito A Mediadora, que é um livro da Meg Cabot, que é um dos meus livros favoritos da infância, juro. Eu amo esse livro, minha adolescência foi muito mais feliz lendo A Mediadora. E tem essa vibe, tipo, menina médium e fantasma gatinho. Ai, eu amo! E, tipo, nesse livro aqui, eles, tipo, o mocinho acredita no amor e a mocinha não. Então, tipo assim, é essa dicotomia que geralmente é a mocinha que é apaixonada e o mocinho que é o coração seco. Nesse que ela tem um coração seco. E ele é tipo, não, o amor é lindo! E tanana. Eu achei essa dinâmica tudo de bom, juro. Vale muito a pena, esse livro é incrível. E eu dei 4,5 estrelas. Beleza, daí eu fui ler The Girls I've Been, que lançou aqui no Brasil como As Garotas que Eu Fui, pela editora Rocco. Eu li em audiobook e, gente, muito legal esse livro. Eu não tava esperando que fosse essa história. Contar a história da Nora, que é uma adolescente que mora com a irmã dela, ali. E a Nora acabou de terminar um relacionamento, tá tentando entrar em outro, ela é uma garota bissexual. E aí que um dia ela tá lá, ela vai no banco, resolver umas coisas com o ex-namorado dela, que é o melhor amigo dela. Aí ela chega no banco, pipipi, papapó, tam, assalta banco, faz todo mundo de refém. E aí, que, tipo, ela não quer morrer, ela não quer que as pessoas que ela ama, né, que é o ex, que é melhor amigo dela, e a futura pretendente, se firam e tudo mais. E aí que, tipo assim, os assaltantes de banco são uns bostas, eles são meio ruins, ao mesmo tempo meio bons no trabalho deles. Só que o problema é que eles é que estão presos lá com ela, porque ela é uma garota perigosa. A gente não sabe disso ainda, a gente não sabe o contexto nem porquê, mas ela é uma garota perigosa, ela tem umas cartas ali debaixo da manga, vocês estão me entendendo? E aí que é um livro muito interessante, a gente vai passado, presente, assim, tem muitos... Que é um livro muito interessante, eu não esperava que essa fosse ser a premissa dele, eu achava que ela fosse ser uma vilã, e que, tipo, realmente ela ia tocar o terror dentro do assalto a banco, assim, dentro da situação de reféns. Mas, na verdade, ela é, tipo, uma pessoa que tem muitos traumas, que a gente vai descobrir como que funcionam. E, enfim, o livro é muito incrível, o livro é muito brutal, tem muitas cenas bem explícitas, assim, o pau quebra mesmo. Vai sair uma série estrelada pela Millie Bobby Brown. Legal, juro, muito interessante. Gente, eu me odeio, porque eu falei, o vídeo deu 30 minutos e o microfone tinha parado de funcionar. Sério, eu me odeio muito. Enfim, a luz tá até mudada, porque o dia já ficou menos dia, tá chegando mais de noite. Se tiver muito barulho externo, peço perdão, porque eu tô gravando sem o microfone agora, porque ele acaba a bateria. Então, tipo, espero
não. Tem muitos barulhos. Ai, gente, sério, que ódio. Depois, eu fui ler Pessoas Normais, da Sally Rooney. Eu criei coragem pra ler esse livro finalmente. Eu falei, gente, 2023 é um novo ano e eu vou ler essa porcaria logo, porque quero saber qual é a do hype. E aí que eu fui ler, e gente, juro, vale muito hype. Eu entendo quem largou, quem não gostou, quem achou um saco, mas eu não consigo dizer que esse livro aqui é um livro ruim. Eu dei 4 estrelas e meia pra ele, porque eu achei ele simplesmente sensacional. Mas eu vou falar a verdade pra vocês. É aquele tipo de livro que você só percebe o quão bom ele é quando você acaba. Porque a experiência de leitura desse livro é muito difícil, muito custosa. Você passa raiva, você passa angústia, você passa estresse, você passa um tanto de coisa, mas você passa coisas boas também. Você fica aliviado quando as coisas estão certas, você fica feliz quando as coisas estão certas. Então, tipo assim, é um livro que te infere muitos sentimentos. Eu acho que é isso que a gente tá acompanhando aqui. E pra quem não conhece, é a história da Marianne e do Connell, que são dois amigos. Eles se conhecem na escola, mas a Marianne é meio, tipo, excluidona e ele é, tipo, popzinho. Só que na hora que eles vão pra faculdade, tudo inverte. E nesse meio tempo, eles, tipo, se encontram e se desencontram o tempo inteiro. Eles vivem, tipo, momentos de muita intimidade, momentos de muito afastamento. E é muito interessante ver como essas duas pessoas, que são pessoas confusas, pessoas que não conversam, pessoas traumatizadas, como que elas lidam com tudo em volta delas e você vai passar raiva, porque elas vão fazer umas cagadas, vão errar, vão chutar a bola fora. Então, tipo assim, é muito interessante. E eu acho que é o propósito desse livro mesmo. Eu tenho pra mim de que todo tipo de arte, ele tem que te causar alguma coisa, causar um sentimento, mesmo que esse sentimento seja tipo ranço, seja angústia, seja, nossa, falta de paciência, ele tá ali pra poder te, sabe, te causar alguma coisa. E assim, eu entendo quem se conecta muito com os personagens. Eu acho que a Sally Rooney escreveu 2 personagens que têm essa profundidade necessária para que você possa se conectar profundamente com eles também. Não foi o meu caso, mas eu consigo ver como que esse livro toca as pessoas em vários momentos. E eu fui ver a série depois, muito boa adaptação, muito boas atuações. E, sério, brilharam muito. Ficou em top adaptações literárias pra mim, assim, de todas as adaptações que eu já vi. Enfim, é isso, cara. Eu achei esse livro brilhante. Esse livro, ele traz muitas coisas incríveis. Ah, um ponto. Muita gente reclamava que não tem marcação de fala, de diálogo, né? Nem travessão, nem aspas. Mas pra mim foi muito intuitivo, foi muito tranquilo. Pra mim fez todo sentido, eu conseguia entender exatamente quando que era fala e quando não era, quando era diálogo e quando não era. Eu entendo que existem pessoas diferentes por aí, que pra muitas pessoas é muito difícil, mas foi uma experiência tranquila pra mim, assim, pessoalmente falando. Enfim, muito bom. Beleza, daí eu fui ler Só Kill Girls. É um livro que eu peguei porque eu tinha ouvido falar que tinha representatividade assexual. Que é uma coisa que a gente não vê muito por aí, então eu tô nessa missão de ler muitos livros com esse tipo de temática. Mas assim, é uma representatividade que fica bem no plano de fundo. Mas vamos falar agora do livro, assim, em si. O que pega, gente? Eu achava que fosse ser um livro de fantasia. Olha a capa dele. Tipo assim, é um livro de fantasia pela capa. Mas, gente, é um livro de terror, suspense, gore, fantasia, tudo ao mesmo tempo. Não tô nem zoando. Esse livro foi muito misto, uma salada mista de gêneros. Eu não tava esperando nada disso, o pau quebra, tem tipo assim, cena explícita, terror e monstrão e assassinato e tudo mais. E muito bizarro, sem meme, muito bizarro. A gente vai acompanhar 3 personagens, né, que é a Marian, que acabou de perder o pai e mudou pra Saltkill, que é uma ilha, com a mãe e com a irmã. A gente tem a Val, que é a vizinha e a menina mais popular da ilha. E tem a Zoe, que é tipo a menina excluída da ilha e que odeia a Val. Por quê? Tem um acontecimento nessa ilha que jovenzinhas, garotinhas com um perfil estético, tipo loiras, bonitinhas, frufruzinhas, somem nessa ilha. E a Zoe tem a teoria de que elas somem porque elas se envolvem com a família da Val. Então, tipo assim, mano, é muito bizarro. Tipo assim, tem muitas esquisitices, assim, durante o livro. É um livro que eu achei que ele podia ser mais curto. Eu não tenho problema com livros extensos, não tenho problema com livros detalhados, com livros lentos, quando eles têm justificativa pra ser assim. Mas esse livro, gente, ele não acabava nunca. Eu ficava, acaba, pelo amor de Deus. Sério, tipo assim, umas coisas que já devia ter resolvido. Aí os personagens estão reciclando tretas e o pau quebra e nada acaba. E tipo assim, gente, chega. Vamos chegar no clímax, desfecho, vamos, por favor.
mas não foi o caso, gente. Muito custoso esse livro, eu dei 3 estrelas pra ele. Eu achei interessante, gente, não vou mentir, não era o que eu esperava, eu fui esperando outra coisa. Me surpreendi positivamente, mas no geral é um livro, assim, uma coisa legal, tem a personagem Ace e tem 2 personagens sáficas, que é bem interessante. Mas fora isso, gente, também... Ó, meu computador, acabando a bateria. Outra coisa, eu não sei dizer se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, mas a construção de personagens foi boa. Porque, tipo assim, gente, tem uns personagens que eu não consigo perdoar o que eles fizeram. Não consigo. Tem personagens que fizeram várias cagadas, que fizeram várias coisas, que embora sejam justificadas pela história do livro, pelo contexto e pelo passado deles, gente, que... Sabe? Eu fiquei tipo, gente, você é maluca, Mona? Com todo respeito. Enfim, vale a experiência. Eu acho que é um livro interessante, sim, é um livro interessante. Beleza, aí eu fui ler Como Não Ter um Encontro, da Cora Menestrelli. Eu comprei na Bienal, no estande da Qualis, e eu não tinha lido até hoje. E assim, eu tô com uma meta pessoal pra esse ano, que é voltar a ler livros nacionais. Desde que eu comecei a fechar muitas parcerias com as editoras, elas me enviam muitos livros que são livros de autores gringos, e eu tô, tipo, tendo pouco tempo. Não é que eu tava tendo pouco tempo, mas eu tava tendo pouco interesse em ler livros nacionais, sendo que eu amo livros nacionais. Eu, tipo, sou alucinada, eu acho que a escrita nacional é incrível, eu pago muito pau. Então, esse ano, uma das minhas metas pessoais é voltar a ler nacionais, pra eu poder me imergir de novo nesse mundo que é tão incrível. E assim, eu comecei pela Cora, porque eu já li outros livros dela, e esse livro aqui tava sendo muito bem falado. E eu gostei muito dele, eu dei uma nota 4 pra ele. Eu acho que ele tem uma representatividade de homem trans muito bem feita, muito simples, assim, não tem toda aquela treta que a gente vê em muitos livros. É um livro que tem seus problemas, mostra as dificuldades de ser um homem trans no mundo, mas, tipo, não é nada... Ele é uma pessoa normal, vocês estão entendendo o que eu tô falando? E a gente também tem a Sabrina, que é a protagonista, que ela também é uma menina bissexual, então a gente tem essas 2 representatividades bem interessantes. E vai contar a história desses 2, né? Que é o Ricardo, que eu não tinha falado o nome dele, e da Sabrina. Eles dão uma pegada entre si, assim, se pegam numa festa. E aí que eles vão descobrir depois que o Ricardo é o melhor amigo do irmão da Sabrina. E aí que eles ficam meio, tipo, de inimizade ali. Tipo, ai, pipipi, papapó, e de picuinho um com o outro. Vai ser esse haters, assim, to lovers. É interessante, juro. É bem legal, eu achei bem singelo. Eu gosto muito da escrita da Cora. Não foi o melhor livro dela que eu li. Não vou falar qual é o melhor livro dela que eu li, porque ele foi removido da Amazon, então eu fico falando dele, as pessoas ficam comprando depois, ele não existe mais, gente. Mas eu gosto muito da escrita dela, eu gosto muito dos livros dela, e esse aqui não foi diferente. Eu achei um livro muito interessante, traz discussões importantíssimas e interessantíssimas, e tudo isso com um romancinho e com uma escrita muito boa. É isso. Aí eu quis uma coisa mais hardcore, assim, vocês estão entendendo? Aí eu fui ler Coty, que não é hardcore, você vai entender, da Mariana Zapata. Eu tava com muita vontade de ler um Slow Burn, não vou mentir pra vocês. Tinha muito tempo que eu não ficava sedenta pra uma coisa, igual eu fiquei nesse momento por um Slow Burn. E quem mais justo de Slow Burn do que a Mariana Zapata? Aí eu falei Coty, eu achei muito legal, juro, muito bom. Eu dei 3,5 porque eu tenho algumas ressalvas quanto a ele. É um livro muito grande, ele é um livro que tem muitas falas misóginas e machistas, assim, que se você olhar no grosso, faz sentido? Faz, mas precisava ter? Não precisava, chatão, né? Mas assim, o romance Slow Burn. Segura minha mão. Segura minha... Gente, que sabor! Eu tava em 86% do livro, eles não tinham dado as mãos. Eles não tinham se olhado nos olhos. Gente, isso pra mim foi sensacional. Eu achei tudo. Tem aquela vibe Crumb Sunshine, tem o personagem altão, que é a Mariana Zapata, tem fetiche, junto com a Ellie Hazelwood, aqueles homens Electrolux, geladeira, 2 portas, dispenser d'água, inox. Assim, tem Age Gap também, que é uma coisa que eu não leio tanto, mas eu gostei, juro. Eu sou filha de Deus, gente. Eu gosto das coisas toscas também. Posso fazer o quê? E aí foi isso, gente. Eu achei bem legal, juro. A parte do romance realmente é o que me pega, porque eu achei muito bom. Eu acho que ela é incrível em criar tensão entre personagens. Ela, no caso, a Mariana Zapata. Ela é ótima nessa coisa de tensão e de picuinha e de querer, tipo, dascar um beijão nele, mas eu tenho ódio de você e pipipi, papapó. E aí eu fiquei tipo, é isso. Autores aprendam como escrever um slow burn. Enfim, contando a história, né? A história é sobre essa menina, que é a Cassias. Eu esqueci o primeiro nome dela, mas ela é jogadora de futebol num time, tananã.
E aí, que esse coach é, tipo, o melhor jogador do mundo. Ele é um alemão que tá aposentado. E aí que ele resolve, tipo, ser o assistente técnico dessa equipe que ela treina. E aí que eles têm um draminha ali, porque ele foi responsável por machucar o irmão dela em campo, uns anos atrás. E tem toda essa treta, só que ela era a maior fã dele. E pipipi, popopó. Eu sei que eu já falei pipipi, popopó, mas é porque... E etc. E aí, gente, ótimo. Muito bom, muito bom. Beleza, aí na sequência eu fui ler Would You Rather, que também é um audiobook. Eu achei ele bem nhé, eu dei 3 estrelas, porque tem umas coisas bem legais, mas a maioria eu achei bem nhé. Tipo, vai contar a história da Mia e do Noah, eles são melhores amigos, a Mia trabalha com o Noah. Só que ela tem uma doença renal, a gente não sabe exatamente o que, mas ela tem um problema nos rins, ela tá esperando um transplante e ela quer voltar pra faculdade, mas se ela voltar pra faculdade, ela tem que abandonar o emprego dela e no emprego dela ela recebe um auxílio saúde que paga o tratamento dela e aí que ela tem que escolher essas duas coisas e aí o Noah vai lá e tipo fala, e se a gente se casar? E você vai ser beneficiada pelo meu auxílio, porque você é minha esposa e você pode voltar pra faculdade. E a gente tipo fica nessa fraude fiscal, não é fraude fiscal, né? Não sei, é essa fraude governamental até você melhorar ou até você terminar a faculdade, etc. Aí ela, tipo, vamos. Você sabe onde que isso vai dar, né? Pois é. Pois é isso mesmo que você pensou. Mas é legal, é legal. Tipo assim, eu acho que essa parte da doença foi bem interessante, eu acho que traz muito desses personagens que carregam a culpa de serem um peso na vida dos que estão à volta deles. Mas assim, eu achei os personagens bem rasos, eles são bem pouco profundos, no sentido de que, por exemplo, o mocinho, esse Noah, gente, a personalidade dele é ser apaixonado pela menina. Tipo assim, e ser apaixonado em segredo. E aí, tipo assim, todos os pensamentos dele é tipo, a Mia é tão linda, ai, a Mia adora morangos, olha aquela água ali, a Mia bebe água, nossa, mas a Mia vai adorar esse vestido, nossa, o que será que a Mia tá fazendo? Meu filho vai viver. Eu adoro mocinhos que são rendidos pelas mocinhas, que rastejam por elas. Mas, homem, vai assistir um filme? Vai, sei lá, tricotar, arruma uma coisa. Sei lá, cara, é muito estranho. E aí é isso, cara. É um livro... Aí, eu peguei esse livro aqui, ó. Que é Por Essa Eu Não Esperava, que é o outro lançamento da Intrínseca. Eu fiquei bem curiosa, que eu achei a capa dele linda. E assim, gente, eu não gostei tanto dele não. Nem sei que nota que eu dei. 3. Eu daria menos, mas eu entendo algumas coisas. Esse livro é um livro bem juvenil. Eu achei ele bem YA. Bem YA. Tipo assim, não é o que eu tô na vibe mais. Eu acho que se você tem seus 15 anos, ele vai ser um ótimo livro pra você. Mas pra mim não me pegou muito. Eu achei tudo muito... assim, sabe? Mas vai contar a história de 2 personagens, que é a Charlotte e o George. Ambos são filhos de indonésios, sendo que a Charlotte mora nos Estados Unidos, ela é uma imigrante com a mãe dela, e o George mora na Indonésia. E assim, o que acontece? Os dois são pegos em situações comprometedoras. A Charlotte é pega pela mãe, dando uns amassos no namorado dela, e o George é pego pelo pai e pela irmã, batendo uma pra ele mesmo, e aí, tipo, fica aquele climão. E aí, o que acontece? A mãe da Charlotte pega ela e leva ela pra Indonésia de volta pra passar as férias. E nesse meio ela cria um perfil falso na internet. Tá vendo que eu falei que o catfish ia voltar? É aqui. Ela cria esse perfil, fingindo ser a Charlotte pra achar um pretendente decente pra ela. Ao passo que a irmã e o pai do George fazem a mesma coisa, criam um perfil falso na internet pra poder achar uma pretendente pra ele. E aí, coincidentemente, esses 2 grupos se encontram. Então a mãe da Charlotte, fingindo ser a Charlotte, conversa com o pai e a irmã do George, fingindo ser o George. E aí que ela chega na Indonésia, eles vão, tipo, pra um encontro. Só que acontece que o George é um dos caras mais ricos da Indonésia. Ele é filho, tipo, de uma família muitíssimo rica, bilionária, e que ela acaba se envolvendo em toda essa treta. E aí, claro que eles vão se apaixonar e tudo mais, mas é tudo meio tão bobo, tão sem graça, sabe? Eu achei legal a parte que tem personagens sáficas, eu achei legal, eu não esperava. Eu achei legal também que fala um pouco disso, desse tabu em cima das pessoas no sul asiático, principalmente sobre as mulheres. Mas assim, no geral, eu achei que eu não sou o público-alvo. Eu acho que se eu fosse mais nova, talvez eu apreciaria mais esse livro do que eu apreciei nesse momento. Mas é um bom livro, é um livro interessante, é um livro engraçado. E é isso. Aí eu voltei pra vibe mais romanção adulta e fui ler The Soulmate Equation. Eu tava doida pra ler esse livro, eu como uma mulher da ciência.
Eu achei ele muito legal. Eu não vou mentir, talvez ele nem mereça a nota que eu dei 4,5, mas eu me diverti horrores, eu adorei os personagens, adorei o enredo, adorei tudo. E assim, tudo de bom. Vai contar a história da Jess, que é uma mãe solteira, e ela trabalha, tipo, de freelancer, de estatística. Então, tipo, ela faz a estatística de empresas, assim. E a amiga dela sempre vai com ela num café, que as duas ficam lá tomando café, e tem um moço que sempre aparece lá, que é tipo um cara, um altão, sério, não conversa com ninguém. E aí, que ele tá sempre lá, e um dia as duas param ele e perguntam o que você faz. E ele fala, não, eu sou um geneticista, eu trabalho pra um aplicativo de relacionamentos, que vai ser lançado no mercado, que funciona com base em amostra genética. Então, tipo assim, você fornece seu perfil genético pro aplicativo, e dali eles vão, tipo, te dar um match com uma outra pessoa com base no seu perfil genético. Isso cientificamente faz sentido? Não, mas é divertido assim mesmo, tipo assim. E é claro que essa mocinha, a Jess, ela cospe no potinho, envia. E aí é claro que o perfil genético dela é totalmente compatível com o do mocinho que encontra no café, que é tipo o dono da empresa e tudo mais. E aí que fica essa coisa, tem uma parte bem legal de tipo mãe solteira, dele lidando com ela e com a filha dela. É bem interessante, juro, é bem, bem legal. Gostei. Eu sou filha de Deus, igual eu falei. Eu gosto de coisas toscas, eu me divirto com livros chumbreguinhas e eu me diverti muito com esse. Eu gostei. Eu achei a escrita super fácil, achei os personagens super carismáticos, adorei. E por último, eu fui ler Boa Garota Nunca Mais, que é o último livro da série de Manual de Assassinato para Boas Garotas. E assim, gente, eu dei 4 estrelas pra ele, mas ele é um livro incrível, eu amei. Eu não consigo dizer exatamente o que eu não gostei nele perto dos outros, porque pros dois outros eu dei 4 estrelas e meia. Eu só acho que eu gostei menos dele do que dos outros, é uma coisa pessoal, não tem nada que, tipo assim, eu fale, nossa, isso foi ruim nesse livro. Não foi, porque esse livro é incrível. Eu fico de cara com o poder da Holly Jackson de ter escrito uma trilogia tão boa. Eu consigo contar nos dedos as séries de livros em que todos os livros são bons, e aqui ela consegue fazer isso, porque, sério, tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto esse, são livros perfeitos, amarradíssimos, com um enredo incrível, personagens bem desenvolvidos e, tipo, escrita interessante. Eu acho que esse livro aqui, ele mostra como que a Holly Jackson pensou nessa trilogia enquanto um todo. Então existem coisas nesse livro que amarram outras coisas que aconteceram no primeiro e no segundo livro. Esse livro aqui, ele traz informações dos outros 2 livros de volta. E assim, tudo faz sentido, então você consegue perceber o carinho e o cuidado que a autora teve em realmente planejar essa escrita dela e não ir escrevendo igual a bunda dela, sabe? Tipo assim, isso foi uma coisa que eu falei quando eu falei de Jogos de Herança, que eu senti que a autora, tipo, foi só pirando o cabeção e nada fazia mais sentido no último livro, eu me decepcionei muito. E nesse livro aqui, não, tipo assim, você consegue ver o tanto que a autora, tipo, foi cuidadosa e teve carinho na hora de escrever esse livro, porque, tipo, sabe, é tudo amarrado, é tudo bem fechado, é tudo cíclico. Eu amei, eu amo isso, gente. Eu fico tão feliz quando as coisas, tipo, funcionam nos livros. Ai, não sei. É isso, cara. É isso. Enfim, essas foram as minhas leituras de janeiro. Desculpa estar meio triste depois dessa pedaço, porque agora eu tô meio cansada e o microfone parou de funcionar e aí eu fiquei estressada. Mas eu espero ter passado o mesmo enfervescimento que eu queria passar com os livros bons. E é isso, espero que vocês gostem. Se vocês lerem algum deles, comentem aí pra eu poder, tipo, bater um papo, porque eu adoro conversar sobre minhas leituras. E é isso. Um beijo, até o próximo vídeo, que eu não sei qual vai ser. Adiós, chicos!